Boa noite a todos. Abrindo o nosso livrinho de sempre, Sementes de Felicidade, vamos ver a lição que tenhamos que levar para essa semana. Você é valente. A capacidade de luta que há em você precisa das adversidades para revelar-se. Não tema e nem vacile. Olhe para dentro de si e veja do que é capaz, da saúde e do que pode desfrutar, do bem que pode fazer. Confie na sua força de vontade. Espere bons resultados com paciência. Essa força que você tem é Deus, querendo exteriorizar-se para melhorar o mundo. Então, convido a todos nesse momento a silenciarem-se dentro de si, se conectarem com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado modelo e guia. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco, que se faça presente mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre lembrando de levar essas palavras para o nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que passou e já agradecemos a semana que está se iniciando. E pedimos que tenhamos uma semana repleta de luz, de amor, paz, serenidade, paciência, muita saúde para todos nós, que possamos levar essa luz maior até nossos ambientes onde moramos, que adentre cada cômodo do nosso lar, também que leve aos nossos ambientes de trabalho, que possamos ter uma semana com bastante segurança onde estivermos, repletas de tudo de bom e de melhor, e tendo a certeza de que Deus e Jesus nunca nos desamparam. Que essa luz também adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra nossa cidade, nosso estado, nosso país, e leve a paz e o amor no coração de todos nós. Que assim seja. Para os nossos estudos, nessa noite, nós nos inspiramos no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda e de Divaldo Franco, no capítulo 1, aonde o Espírito nos traz apontamentos acerca de como identificarmos, de como devemos nos colocar para aprender a conhecer acerca dos mecanismos da obsessão. A obsessão é uma enfermidade que atinge e interfere nos aspectos mentais dos indivíduos, tanto que pode afetar seres sem corpo físico, ou seja, os espíritos. A razão pela qual devemos aprender a conhecer onde isso se inicia. A obsessão precisa ser entendida e vista como uma enfermidade, é uma doença. Precisamos buscar a sua etiologia e precisamos procurar meios de, uma vez contaminados pelos aspectos da obsessão, possamos desenvolver em nós meios de nos curarmos, meios de nos valermos novamente da nossa saúde. Precisamos entender esses mecanismos obsessivos e precisamos descobrir aonde isso se inicia, para que a gente, uma vez conhecendo esse mal, conhecendo essa doença, nós consigamos nos movimentar de tal maneira que possamos nos reestabelecer em nossa saúde mental e espiritual. Atinge essa enfermidade tanto encarnados como desencarnados. Existe vida após o decesso do corpo físico. A vida não tem antítese. Uma vez iniciada lá no princípio inteligente, ela se desenvolve até atingir a condição de espírito puro. Nós estamos em trajetória, mas devemos entender que essa enfermidade em especial, talvez existam outras, mas essa os espíritos nos apontam que afeta tanto a nós quando estamos no corpo físico,
como nos afeta na condição de espíritos errantes, de espíritos livres, e que nós precisamos entendê-la e estudá-la. Devemos redobrar nosso cuidado quando? Quando que nós percebemos que estamos à mercê desse mal, dessa doença, e o que devemos observar para que a gente consiga identificar que podemos estar à mercê de uma entidade paralela, uma entidade obsessiva, paralela à nossa vida e à nossa conduta mental. Quando? Quando escutamos dentro da nossa mente uma ideia torturante que teima em se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. Devemos redobrar nossos cuidados quando percebemos forças psíquicas poderosas interferindo em nossos processos mentais. Quando nós, normalmente, desenvolvendo as nossas vidas, vivenciando as nossas circunstâncias materiais, somos assolados por ideias torturantes, somos impressionados por energias mentais, por ideias fixas, por uma força psíquica que teima. Olha o termo que o Espírito usa, teima em se fixar. Às vezes até contra a nossa revelia. Nós não desejamos aqueles pensamentos, nós não queremos aquela interferência, nós às vezes precisamos dar razão ao curso dos nossos pensamentos, sejam eles movidos para o trabalho, sejam eles movidos para o estudo ou para a convivência. Estamos nos dedicando a outras coisas e vem do nada aquele pensamento externo, aquela força externa que nos alcança e teima em querer se fixar, interrompendo aquilo que seria o nosso interesse naquele momento. São aquelas ideias alheias, externas, que querem interferir no nosso processo mental. Devemos vigiar. Devemos, nesse momento, parar o que estamos fazendo, elevar o nosso pensamento para que possamos nos reequilibrar mentalmente através da oração e rogar para os nossos mentores, os nossos guias espirituais, para que eles nos auxiliem, para que eles nos conduzam naquele momento e para que aquele indivíduo que possa estar ali naquele momento interferindo nos nossos processos mentais, que aquele indivíduo possa ser socorrido, possa ser ajudado. Porque nós não sabemos as razões pelo qual ele se prende a nós, nem pelas quais naquele momento nós recebemos a atenção dele, mas ele precisa ser ajudado, ele precisa ser socorrido também. Então, dessa forma, nós conseguimos perceber esses pensamentos e conseguimos interferir nos seus processos de fixação. Aqui nós podemos utilizar quando a gente escuta uma música, às vezes até a gente nem gosta. Mas existem músicas assim que quando elas tocam, às vezes elas se fixam na nossa mente de tal forma que nós passamos o dia inteiro com aquela música nos nossos ouvidos. A gente gostaria que aquilo não estivesse acontecendo, a gente se irrita até com aquela circunstância e, por mais que desviemos o nosso pensamento, quando menos percebemos, lá está aquela musiquinha chata novamente na nossa cabeça e do qual nós não conseguimos desligar. É praticamente a mesma coisa, só que com outros cenários mentais, com outros tipos de pensamento, com outras formas de abordagem. Então, quando também nós percebemos essa força poderosa interferindo nos nossos processos mentais,
Quando nós percebemos essas interferências, quando nós somos assolados, é porque estamos sim à mercê de um pensamento externo, de um outro, de uma força externa que deseja nos acessar. E quando esses pensamentos chegam, quando essas forças se apresentam, geralmente elas vêm junto com essas forças, junto com essas ideias torturantes, junto com essas ideias que teimam em fixar, nós vamos sentir as nossas emoções, os nossos sentimentos perturbados. Do nada nós vamos sentir uma raiva, do nada nós vamos sentir uma vertigem, do nada nós vamos sentir uma aflição. Esses espíritos, quando eles se aproximam, a energia do qual eles se alimentam e se mantêm não é uma energia muito boa. Se nós percebemos esses pensamentos externos tentando atrapalhar e interferir nos nossos processos íntimos, e junto percebemos o nosso desequilíbrio emocional, alguma coisa interferindo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, desequilibrando aquilo que até então estava bem, é porque somos assolados, sim, por uma entidade que tem o interesse de vir nos acessar, de imprimir em nós os seus mecanismos mentais, os seus processos, se apoderar do nosso pensamento e seguir fazendo isso até, muitas vezes, como são os casos, tomar o nosso próprio corpo. Viramos caroneiros no nosso corpo quando abrimos guarda a tal ponto que um obsessor consiga tomar posse dele. Então, pensamentos desequilibrados que insistem em se fixar e sentimentos e emoções em sobressalto que se lançam de uma circunstância, de um instante para outro, sob nenhum aspecto, são processos mentais adoecidos, vindos muitas vezes de obsessores, que têm o interesse de nos desestabilizar. Cuidemos com isso. Quando nós percebemos que a nossa vontade está sendo dominada por outra vontade que se sobrepõe, quando nós experimentamos inquietação crescente e difusa agindo dentro da intimidade mental, sem motivos reais, e quando sentirmos o impacto de estar em desalinho mental. Então, são todas situações que nos apontam que estamos em processo de obsessão. E assim, ao passo de estarmos encarnados, ao passo de vivenciarmos um corpo físico, estamos em desvantagens acerca da realidade espiritual. Não devemos nos amedrontar acerca disso, porque temos uma assistência espiritual constante ao nosso derredor. Muitos espíritos, já sem o corpo físico, sem o entendimento acerca da realidade espiritual, insistem em permanecer no planeta. E eles vão a todos os lugares, não existe parede, não existe porta, não existe janela ou grade que possa impedi-los de entrar. Às vezes eles se interessam por nós e nos visitam mentalmente pelo simples desespero que estão vivenciando. Às vezes não somos alguém especial, às vezes não somos alguém terrível do passado, às vezes somos só alguém que está naquele momento próximo. E essas entidades se lançam nesses ataques. Eles vão experimentando a toda sorte de indivíduos e muitas vezes nós é que estamos na linha de frente. Então, não é difícil afirmarmos que todos os encarnados são objeto de algum tipo de obsessão. Seja intermitente por alguém do passado, seja alguém aleatório, seja um espírito qualquer, vivenciando o seu desespero ao tentar permanecer na realidade material. Então nós precisamos estar constantemente vigilantes, porque se agora estamos em um momento muito bom das nossas vidas e dos nossos comportamentos, e não existe nenhum obsessor espiritual
que se devote única e exclusivamente para nós, não quer dizer que amanhã ou depois nós sejamos visitados por um espírito estouvado qualquer que está transeunte pelos mesmos ambientes em que nós nos expressamos e que de repente acha-nos como vítima, como alvo e que se lance sobre nós. Então, nós precisamos estar estudando e aprendendo acerca desses mecanismos que os obsessores se utilizam e que os espíritos estouvados em geral se utilizam, para que nós não sejamos vítimas adormecidas, né? Estamos ali vivenciando as nossas situações e estamos à mercê dessas mentes em desalinho, em desequilíbrio, e que nós precisamos vigiar e nos mantermos em equilíbrio e em constância moral e mental. A obsessão é uma constante transmissão mental de um cérebro para outro cérebro, tornando-se uma síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave ou de difícil erradicação, pesando nas energias mentais e interferindo nas condutas do ser. Então é uma transmissão mental de um cérebro para outro, de uma mente para outra. Os espíritos nos dizem que a obsessão ela pode acontecer entre aqueles que estão encarnados, entre aqueles que estão desencarnados, entre os espíritos. A obsessão pode ocorrer de espírito para encarnado e de encarnado para espírito. Então, aonde existir uma criatura que emita, através dos seus próprios pensamentos, uma vibração que lhe represente, uma vibração que diga que ele é ele, essas vibrações podem ser sintonizadas, essas vibrações podem ser acessadas e nós podemos entrar ou produzir nos outros esse processo de interferência mental e espiritual. E quando nós não percebemos, quando nós não estudamos, quando nós não aprendemos acerca da obsessão, não é difícil que nós nos tornemos obsessores. Não é difícil que nós, de repente, no ambiente competitivo do nosso trabalho, passemos a emitir pensamentos em desalinho contra alguém que não gostamos do nosso ambiente de trabalho e, mesmo fora do ambiente de trabalho, lembrarmos daquela pessoa e enviarmos para ela pensamentos de desequilíbrio e desalinho, interferindo nas manifestações mentais daquele indivíduo, nas manifestações diárias dos sentimentos e das emoções e dos pensamentos corriqueiros de ordem diária daquele indivíduo, possamos estar interferindo na condição de obsessores, às vezes até gratuitos. Porque nós imaginamos que devemos, dentro do nosso orgulho, ser sempre beneficiados, sermos sempre os primeiros. E o ambiente de trabalho, na sua competição, às vezes nos coloca em nosso lugar. E nós nos revoltamos contra isso e nos revoltamos contra pessoas que possam estar disputando conosco salários e cargos. Não é difícil de nos tornarmos obsessores desses indivíduos. Assim, como se desavisados, distanciados da nossa religiosidade, dos evangelhos do Cristo, do exemplo do Cristo, do chamado do Cristo, distanciados de tudo isso, nos coloquemos em circunstâncias onde sejamos facilmente acessados por esses indivíduos tresloucados e desequilibrados e nos coloquemos muitas vezes em ordem de risco para sermos acessados mentalmente por uma entidade desencarnada e virmos a sofrer da obsessão. Assim como também, se nós não prestarmos atenção nesses movimentos e nessas energias mentais, é possível que nós abramos a nossa guarda para pessoas que estão encarnadas e que podem nos acessar, às vezes por causa das nossas preferências. Então, nos entregamos a um amigo, às vezes nos entregamos a alguém que confiamos demasiadamente, imaginando circunstâncias acerca daquela pessoa,
coloquemo-nos em fantasias e corramos o risco de, pela nossa simpatia exagerada acerca de alguém, sejamos obsidiados por essa pessoa, encarnados até. Então, nós podemos correr esse risco se não percebermos que as nossas ligações íntimas e mentais, elas precisam estar elevadas moralmente para que nós acessemos aquilo que realmente interessa para o nosso crescimento espiritual e que nós não nos entreguemos de forma adormecida para circunstâncias perigosas, inclusive até com encarnados. Um exemplo que poderíamos dar acerca disso é quando achamos alguém tão fascinante, tão bonito, que desejamos nos relacionar com essa pessoa, desejamos nos aproximar, trocar intimidades, e muitas vezes acabamos entrando num processo de ilusão tão grande que abrimos mão da nossa personalidade e da nossa conduta que deveria ser pensada e não translocada, e acabamos muitas vezes nos envolvendo com pessoas que não desejam o nosso bem e que vão simplesmente usar das nossas energias e muitas vezes nos descartar logo à frente acerca de desesperos que possamos estar apresentando pelas nossas condutas e pela nossa própria movimentação mental. A obsessão, ela se inicia como inspiração sutil, evoluindo dramaticamente até ser intempestiva, e com o tempo transformar-se em interferência poderosa do obsessor na mente do encarnado, aumentando seu vigor até atingir possessão lamentável. Então, a obsessão, ela inicia-se sutilmente, mas ela tem uma evolução, tal qual um quadro descritivo da doença que a classifica. E ela evolui, e ela pode se transformar em uma interferência poderosa, porque o obsessor, ele passa tanto tempo com sua vítima, que ele pode interferir nos pensamentos do seu obsedado de forma tão contundente que esse vai se encaminhar e vai agir como se a força de vontade que ele enverga fosse a dele, mas na verdade ele está correspondendo à força do seu obsessor. Então, podemos citar como exemplo aqueles indivíduos que entram nos processos de vício das bebidas ou dos entorpecentes, e muitas vezes eles não desejam mais, eles percebem que aquilo não está bem, eles percebem a sua condição em desequilíbrio, eles percebem o quanto aquilo que os envolve é problemático, e eles muitas vezes não desejam mais se entregar àquele vício que tanto os atormenta. Mas os obsessores, agindo sobre o seu psiquismo, dobram a sua vontade e fazem com que o indivíduo saia em busca daquilo que é a droga, que é a bebida, que muitas vezes não é o que ele deseja, mas é o que o obsessor, ou às vezes o grupo de obsessores quer que ele faça. Então nós temos casos nas literaturas espíritas que narram muito bem esse aspecto. Da mesma maneira que as doenças orgânicas aparecem por causa das carências, a obsessão encontra facilidade onde as imperfeições morais do pretérito deixam vulnerabilidades profundas no perispírito, deslocando-se da mente para o corpo somático. Então, assim como as doenças, elas vão gradativamente, elas se manifestam por conta de carências e baixos índices imunológicos que muitas vezes nós mesmos provocamos, a obsessão, ela vai se fixar nas nossas imperfeições morais. Então Kardec, lá na obra da codificação, diz que para cada sofrimento que nós temos, para cada situação
que nos faz sofrer, nós temos uma imperfeição moral a corrigir. Então, essas imperfeições morais são os locais aonde esses espíritos em desequilíbrio, essas mentes em desalinho, vão agir. E isso vem muitas vezes do nosso pretérito. Nós, em outras encarnações, penamos nas nossas circunstâncias, nos movimentamos o melhor possível, mas não conseguimos fortalecer em nós todos os aspectos morais que devemos elencar para nós mesmos. E isso faz com que nós encarnemos em certas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, elas se apresentam no nosso perispírito. O nosso perispírito é aquela tessitura extremamente sutil que nos caracteriza como cidadãos do planeta Terra. Nós precisamos desenvolver um perispírito para que, ao reencarnarmos na matéria, tenhamos os códigos, tenhamos os programas para que possamos fazer corpos capazes de habitar o planeta Terra, com os órgãos e com as aparências necessárias, aquilo que devemos vestir enquanto encarnamos no planeta Terra. Esse perispírito, diante das nossas imperfeições morais, ele também fica fragilizado. Essa tessitura desse perispírito, dessa roupagem, ela apresenta-se desprotegida e desequilibrada. Quando nós formamos um novo corpo somático, esse perispírito, agindo de forma desequilibrada por conta dessas vulnerabilidades que nós como espíritos ainda mantemos, vai gerar no corpo físico circunstâncias que vão nos habilitar a encontrarmos no futuro as doenças que precisam ser sanadas para que nós possamos harmonizar esse perispírito. Essas doenças precisam ser vivenciadas para que essa energia acumulada, manifesta no nosso perispírito, possa ser drenada, como uma pústula, e nós, como espíritos, encontremos as lições que vão invariavelmente nos educar para esses conceitos morais que deveríamos trabalhar para aperfeiçoar, de modo a não nos vulnerabilizar. Então, precisamos entender esses aspectos e compreender que as nossas obsessões muitas vezes já estão calcadas no nosso corpo físico por conta do nosso perispírito desabilitado, debilitado por conta das nossas imperfeições morais que nós deveríamos trabalhar e nós não as promovemos. Um aspecto que poderíamos citar, por exemplo, são aqueles indivíduos profundamente desequilibrados na região genésica, esse centro de forças posicionado no perispírito vai no corpo físico, muitas vezes, provocar desequilíbrios na região sexual. E isso vai pesar no corpo físico, fazendo com que aquele indivíduo encarnado sobre aquelas circunstâncias precise elevar moralmente os seus aspectos, entendendo essas forças genésicas, de modo que o indivíduo possa trabalhá-las melhor e não sofrer os ataques dos amigos desencarnados por conta do seu desequilíbrio nessa região. Podemos citar, por exemplo, imperfeições morais que nos acompanham de encarnação por encarnação, como o tabagismo. Ele é perigoso, vicia e facilita a interferência das mentes desencarnadas também viciadas. Eu tenho um amigo que uma vez em uma conversa me disse, ele era caminhoneiro, ele me disse que ficava muitas horas dentro do caminhão, ele viajava sozinho, ninguém ia com ele,
E ele dizia que quando ele acendia um cigarro, e ele fumava, quando ele acendia um cigarro era como se ele tivesse uma companhia. O cigarro para ele representava uma companhia, afastava o sentimento de solidão que ele tinha. Muitas vezes ele até conversava sozinho dentro do caminhão enquanto fumava, e isso para ele era reconfortante. Então vejam bem, o vício do tabaco, muito provavelmente, trazia junto dele espíritos também viciados no tabaco, e a presença era tão forte que ele sentia como se alguém estivesse com ele. E ele agia de modo a se relacionar diretamente com essa entidade invisível que ele não sabia descrever, mas que ele dizia era a companhia que ele tinha quando ele acendia o cigarro. E a solidão que ele sentia, ela era diminuída quando isso acontecia. Ele não sabia explicar acerca disso, mas ele contava isso de uma forma meio assombrada. Eu que escutei, como sabia que ele não era espírita, não levei o assunto para esse lado, mas o quadro que ele me descreveu, para mim, era muito claro e não tinha para mim nenhum tipo de enigma. Também nós temos o alcoolismo, e isso em qualquer grau. Em qualquer grau. Um espírito, na ordem de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo para nós este livro, diz para nós que alcoolismo em qualquer grau, é golinho, é golão, é copo cheio, é copo vazio, em qualquer grau, acarreta problemas sociomorais em ambos os lados da vida. E cria ambiente para vampirismo impiedoso. Esse parágrafo ele é muito forte. E se nós o lermos, se nós o estudarmos dos aspectos espirituais que o Espiritismo nos aponta, nós vamos perceber o grau de risco e de perigo que estamos correndo pelo simples fato de aceitarmos o álcool como uma droga socialmente aceita no planeta. Com um detalhe: acarreta problemas em ambos os lados da vida, mas é encontrado somente no plano material. Não existe álcool no plano espiritual. O que existe lá é o espírito com as suas energias e com os seus conceitos morais. Álcool não existe. Mas se o indivíduo fica nessa dependência, cria essa dependência de álcool, se vicia nele, não há outro modo dele o conseguir, uma vez que perca o corpo físico. Ele invariavelmente vai desejar estar entre os encarnados para poder ingerir as forças que vêm junto com esse produto, com essa bebida. E ele precisa de um encarnado. E no desespero do seu vício e da sua abstinência, ele vira vampiro impiedoso. Ele vai desfigurar o indivíduo a ponto dele se corromper de tal modo que ele não vai se importar em nenhum momento se aquele indivíduo ao qual ele está associado vai ter problemas agora ou no futuro. Não importa de que lado do problema estejamos, encarnado ou desencarnado. Álcool, em qualquer grau, é problema. E nos coloca na condição de vivenciarmos vampirismo impiedoso.
A sexualidade, que deveria ser um altar de preservação, converte-se em veículo de alucinação de mentes atormentadas em angústias, sintonizando consciências desencarnadas em indescritível aflição, hospedados violentamente, destruindo o plasma nervoso do encarnado. Não nos enganemos, as energias sexuais são poderosas. Precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas. E, nas palavras do médium e do espírito, deveria ser convertido em altar. Um altar que conserva, que preserva, que cria novos corpos e novas vidas, que dá a oportunidade de um outro espírito reencarnar. Essas energias, elas estão em ambos os lados da vida. Os espíritos distantes do corpo físico, sem poder vivenciar as energias da sexualidade, entram num processo de alucinação e angústia. E vão sintonizar outras consciências em indescritível aflição. E nós, com as nossas condutas, podemos sim trazer para perto de nós indivíduos que vão se hospedar violentamente ao nosso lado. Muitas vezes destruindo energias nervosas, energias mentais, energias sexuais, que estão em desalinho. As energias em desequilíbrio deles vão nos perturbar, vão destruir o nosso plasma nervoso, vão criar problemas nos relacionamentos, vão criar problemas de crime, vão criar problemas, desequilíbrio socioeconômico do indivíduo. A sexualidade precisa ser preservada, precisa ser compreendida. E quando nós desencarnamos, nós não temos mais as travas e os limites do corpo físico que fazem com que a gente receba um amortecimento disso tudo. Quando desencarnamos, se a nossa energia sexual não está em equilíbrio, não está preservada e não está entendida na sua grandiosidade e força, vamos nós nos tornarmos alucinados, angustiados, aflitos e destruidores. Não há a menor dúvida. E vamos preferir ficarmos encarnados, nos associando a locais e a indivíduos que é melhor nós não descrevermos com palavras ditas no nosso encontro desta noite. Mas a energia da sexualidade, ela é poderosa e ela é desequilibrante. As drogas estupefacientes, usadas como fuga da realidade, transbordam os registros do subconsciente, fazendo surgir lembranças do passado que se misturam às lembranças do presente, criando facilidades onde espíritos desesperados se locupletam em selvageria. Não é difícil nós imaginarmos uma cena de selvageria. Indivíduos que buscam drogas estupefacientes, que são aquelas drogas ou medicamentos que vão interferir no nosso sistema nervoso central. Drogas que causam alterações na nossa mente, no nosso corpo, que podem interferir na nossa relação com a dor, elas suprimem a dor, elas causam sonolência, que podem criar dependências químicas, e que podemos citar como exemplo as morfinas, as heroínas e as cocaínas. Essas drogas levam o indivíduo a realizar estados alterados de consciência,
Alguns, inclusive, como se fora da mediunidade, uma mediunidade provocada por uma droga, vão interferir nos registros do subconsciente dos indivíduos, misturando encarnações, misturando lembranças de encarnações. Os indivíduos entram num processo onde eles não conseguem mais entender quem eles são, porque eles estão vivenciando uma condição, uma personalidade agora, mas eles também tiveram personalidades no passado. E essas personalidades de outras encarnações começam a vir e a se sobrepor a essa. E o indivíduo não sabe mais quem ele é, se ele é aquele que veio do passado ou se ele é aquele que agora está vivendo essa circunstância. E os espíritos que se locupletam disso, que buscam essas drogas, e não é difícil entender que essa droga também é um produto material, não se encontra na espiritualidade, faz com que esses indivíduos, uma vez viciados nesse tipo de droga, ao desencarnar, prefiram ficar na Terra, prefiram ficar próximos de indivíduos que utilizam esses químicos e esses fármacos, para que eles possam aurir deles aquilo que tanto desejam. Entram num processo de desespero e brigam entre eles, entre espíritos, para estarem na vez de absorverem daquele que está se drogando os mesmos eflúvios que aquele indivíduo está sentindo. Então, esses indivíduos passam a ser obsidiados por inúmeras entidades, e esses indivíduos muito provavelmente estão num processo de obsessão tão profundo que o seu grau de consciência, a sua força de vontade já não existe mais, e eles são destruídos antes mesmo de desencarnar. Nós também temos a alienação mental. A alienação mental se caracteriza pela ausência sistemática do ser das próprias rédeas íntimas. É uma ausência sistemática do próprio ser que aniquila a própria razão, denunciando falta de firmeza no equilíbrio moral. Liga esse indivíduo ao credor do passado e ao devedor de hoje, em limitação punitiva. Então, os processos de alienação mental, muitas vezes nós somos chamados a nos esforçarmos, a nos disciplinarmos, a buscarmos entendimentos, a ouvirmos os bons conselhos, a elaborarmos através da meditação novas condutas, a exercitarmos esses aspectos no nosso cotidiano, na nossa vida diária, e nós nos colocamos em preguiça. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu não consigo. São frases que nós usamos para não fazer aquilo que é o que devemos fazer. Então, nós como indivíduos vamos nos ausentando sistematicamente das nossas disciplinas, das nossas condutas, vamos nos avaliando de forma a justificarmos a nossa leniência, vamos aniquilando os nossos esforços, as nossas energias íntimas, aniquilando a nossa razão, e vamos nos colocando como espíritos preguiçosos, rebeldes, amolentados. E podemos sim, através dessa conduta, facilitarmos o acesso de entidades ou de um espírito em particular, que vem cobrar as suas dívidas do passado, vem fazer, movimentar por si mesmo a justiça que ele acha que não está sendo feita. E o indivíduo, em processo de alienação mental, fica num processo de limitação. Ele se limita, ele abre mão das possibilidades que como espírito ele possui, ele se limita. E em se limitando, ele passa a sofrer a ação dos obsessores e por isso, já muitas vezes encarnado,
apresenta laivos de loucura e de espasmos e de esquecimentos, e sofre no seu processo de alienação gradativa, e muito provavelmente seguirá após sair do corpo, após abandonar o corpo material, seguirá nesse processo de alienação por conta das próprias posturas. Largo processo de recuperação, precisa ser estendido, e não sabemos e não temos como avaliar, e nunca conseguimos acessar algo que nos apontasse esse caminho, de quanto tempo leva para o indivíduo em tal condição sair desse processo. Muito provavelmente, pela preguiça que apresenta, invariavelmente deverá reencarnar em mundo primitivo, aonde vai ter que movimentar por si as suas energias de vontade, abandonando os processos de preguiça, para não virar comida de fera e também conseguir abrigo e alimento para não perecer à míngua. Invariavelmente, esse processo é demorado, e os indivíduos que se encontram nessa situação têm um longo caminho aí, muitas vezes por abrir mão, a ausência sistemática das próprias rédeas íntimas, a aniquilação da razão. Vão ter que responder por esse processo. A maledicência, a ira, o ciúme, a inveja, a soberba, a gula, a avareza, o medo, o egoísmo, são todas estradas de acesso a espíritos atormentados e sedentos de comensais, buscando neles conexão segura para continuar seu banquete de prazeres fugidios. Então, todas essas circunstâncias que denotam para nós o desequilíbrio que apresentamos como espíritos encarnados, essa falta de consciência, esse processo de orgulho e de egoísmo, essas circunstâncias que muitas vezes acreditamos seja em nós algum aspecto que faz parte da nossa personalidade, que não tem problema nenhum mantermos, tudo isso faz com que viremos alvo desses comensais. O comensal é esse hospedeiro, é aquele indivíduo que quer comer junto, que quer se alimentar junto conosco, é aquele ser que não deveria estar ali, mas quer comer do nosso prato. Esses indivíduos buscam, e nós propiciamos para eles esses prazeres fugidios, esses prazeres que tendem a escapar, esses prazeres que são insaciáveis, eles são momentâneos, você os satisfaz agora, mas logo ali na frente eles se refazem, muitas vezes na mesma força e na mesma pujança. Nós precisamos entender que vivenciamos as nossas encarnações e que somos colocados num processo de responsabilização muito maior do que nós imaginamos. Nós somos colocados em circunstâncias muito mais perigosas do que podemos ver com os olhos da matéria. Mas que se nós realizarmos em nós esse processo de amadurecimento, de entendimento, de estudo, se nós valorizarmos em nós o Evangelho do Cristo e o exemplo do Mestre, nós vamos garantindo o nosso processo evolutivo e vamos nos afastando dessas condições graves a que estamos expostos, mas que somos alertados dioturnamente que deveremos evitar. A doutrina espírita nos convoca a esse estudo e também nos convoca ao entendimento do amor. E também nos convoca à adoção da norma de conduta do Evangelho do Cristo, do Evangelho do Mestre. Esse Evangelho é um nobre tratado de higiene mental, em cujas lições nós aurimos essa vitalidade, essa renovação, essa firmeza, essa dignidade, com a oração que enseja comunhão com Deus, de modo que a nossa visão busque uma vida espiritual mais
perfeita, mais assertiva, mais como seguidores do Cristo. Elevemos o nosso pensamento, buscando a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre. Sabemos que todos nós, uma vez que encontramos essas lições, já temos condições de entendê-las e de nos precavermos. Neste momento grave da transição planetária, temos todos os elementos para não cairmos nessas armadilhas que possuem em seu interior iscas para lobo. Se essas iscas não chamarem a nossa atenção, não corremos risco. Mas se essas iscas chamarem a nossa atenção, nós também temos que nos avaliar como lobos em processo de domesticação. Que nós possamos elevar o nosso espírito, que nós possamos convocar para nós a proteção dos bons mentores e dos mestres de luz, que nós possamos nos esforçar e que possamos encontrar em nosso futuro o bem como a bandeira que plantamos hoje e o Evangelho como norma a ser seguida. Que Jesus seja a luz do nosso horizonte e ilumine os nossos passos. Que assim seja.